Abra, por favor, no Evangelho de Mateus, capítulo de número 3. Evangelho do Senhor Jesus Cristo segundo Mateus, capítulo de número 3. Todo mundo dormiu de tarde, graças a Deus. Tá todo mundo descansado. Ninguém foi para a feira hoje. Ninguém fez comida hoje, tá todo mundo descansado, né? Ninguém foi pro shopping. Então ninguém vai dormir. Inclusive, cadê Samuel Lucas? Tá brincando com Sofia, que Samuel Lucas dorme. Mas hoje ele tá inteirão, não tá não, Samuel? Tá vivão. Samuel é benção aqui. Mateus capítulo 3. Nós vamos ler do versículo 1 até o versículo de número 12. Mateus capítulo 3, versículo 1 até o versículo de número 12. Todos acharam? Vamos ler. O texto diz assim: Naqueles dias surgiu João Batista pregando no deserto da Judéia. Ele dizia: Arrependam-se, pois o reino dos céus está próximo. Este é aquele que foi anunciado pelo profeta Isaías. Vós, o que clama no deserto, preparem o caminho para o Senhor, façam veredas retas para ele. As roupas de João eram feitas de pelos de camelo, e ele usava um cinto de couro na cintura. O seu alimento era gafanhotos e mel silvestre. A ele vinha gente de Jerusalém, de toda a Judéia e de toda a região ao redor do Jordão. Confessando seus pecados, eram batizados por ele no Rio Jordão. Quando viu que muitos fariseus e saduceus vinham para onde ele estava batizando, disse-lhes: Raça de víboras, quem lhes deu a ideia de fugir da ira que se aproxima? Deem fruto que mostre o arrependimento. Não pensem que vocês podem dizer a si mesmos: Abraão é nosso pai, pois eu lhes digo que destas pedras Deus pode fazer surgir filhos a Abraão. O machado já está posto à raiz das árvores, e toda árvore que não der bom fruto será cortada e lançada ao fogo. Eu os batizo com água para arrependimento, mas depois de mim vem alguém mais poderoso do que eu, tanto que não sou digno nem de levar as suas sandálias. Ele os batizará com o Espírito Santo e com fogo. Ele traz a pá em sua mão e limpará a sua ira, juntando o seu trigo no celeiro, mas queimará a palha com fogo que nunca se apaga. Vamos orar? Senhor, essa é a tua palavra e nós nos colocamos aqui em tua presença nessa hora, pedindo ao Senhor da tua graça, direção, favor sobre as nossas vidas, para que em nome de Jesus nós sejamos fortalecidos nessa hora, acrescidos da tua doce presença, levados a compreender a tua santa vontade por meio da tua palavra. Senhor, fala aos nossos corações, o que sonda e conhece cada um de nós. Fala no íntimo do nosso ser. Trata com cada um dos teus filhos aqui nessa noite. Nos trata individualmente e coletivamente também, nos guiando como igreja do Senhor. Nós oramos, Senhor, e repreendemos tudo que não presta, que não vem do Senhor. Todo pensamento ruim, todo medo, toda apreensão, toda ansiedade, toda dor e toda preocupação com as coisas lá fora. Senhor, nós oramos e repreendemos esse lugar das nossas vidas, das nossas mentes nessa hora. Pedimos ao Senhor que nessa noite, mais uma vez, apenas a tua palavra e o teu Santo Espírito tenham lugar para agir e reinar no meio de nós. Amém e amém. Bom, meus irmãos, eu acho que muitos dos homens aqui, vão se identificar, pelo menos a minha geração e os mais novos aí, talvez com certeza, Quando a gente era mais novo, a gente jogava videogame, A gente jogou muito videogame aí. O resto estava em que planeta que vocês não jogaram videogame? Eu jogava muito videogame, E nem que fosse na casa do vizinho, a locadora. Minha época era R$1 uma hora. A inflação, gente, é absurdo. E se não podia... eu só lembrou de detalhe, não podia deixar o controle cair, senão perdi. Mas quando a gente jogava, tinha um negócio muito interessante. Quando a gente estava ali avançando, tinha muitos jogos, que
você ia ali passando as fases, e às vezes você não cumpria algumas coisas pelo caminho, às vezes você pegava uma fase mais difícil, mais complicada, e às vezes você chegava num ponto do jogo que de repente você não conseguia passar, ou que você tinha perdido alguma coisa que precisava pegar antes e não tinha pego, então as coisas ficavam mais difíceis. E tinha uma coisa que nessa hora era bem bacana de fazer, que era, ou tinha um botão controle, ou tinha opção lá no jogo, né? Que era... Oi. É só o retorno? Oi. Ah tá, alguma coisa. Eu ia falar do jogo, o jogo deu errado. Bugou. E tinha então a opção da gente dar o reset. Resetava o jogo. Eu lembro que o Mario dava pra fazer isso legal, né? A gente resetava e você voltava do início. Tipo, tudo que você tinha feito de errado ficava esquecido. Tudo que você não tinha pego também deixava para lá. E agora você tinha uma nova oportunidade de fazer tudo de novo, como se nada antes tivesse acontecido. Como se você realmente pudesse agora tentar fazer tudo novamente. E muitos chegam a essa fase do ano, né, de virada de ano, muitas vezes com esse sentimento. Olha, tudo que eu queria agora é de uma forma milagrosa, quando der meia-noite, eu queria poder, assim, sabe, resetar tudo que não deu certo. Eu queria poder, sabe, zerou tudo e agora amanhã tá tudo tranquilo e eu vou conseguir, eu vou tentar, na verdade, fazer tudo de novo e agora vai dar certo. E a gente fica com essa expectativa, né, de que as coisas possam acontecer assim, tudo do zero agora, né, que nós tenhamos essa oportunidade. Mas, meus irmãos, é até verdade que novas oportunidades nós temos todos os dias de fazer algo novo, de tentar novamente fazer várias coisas da nossa vida, talvez até corrigir algumas coisas que nós fizemos de errado, mas isso não vem por meio de uma simples mudança de data. Se você saiu de casa, preste atenção aqui que isso é profético. Se você saiu de casa e deixou uma pilha de roupa suja desse final de ano, que você ainda não deu tempo de lavar, eis que te digo que quando você voltar vai estar lá, esperando você. Sinceramente, sinto te decepcionar, que quando é meia-noite não vai sumir. Tem o que é pior. Se você tem boleto para pagar dia 2, vai estar lá. Vai estar lá. Infelizmente, né? Essa aí doeu. Vai estar lá. Se você fez muita conta no Natal, essa piorou. Cartão de crédito. Vai estar lá. Esse vem implacável. Né? Janeiro ele vem assim, cruel. E meus irmãos, a verdade é que, biblicamente, nós temos, por meio do Senhor e da sua vontade, recebemos então, por meio da graça de Deus, do seu favor, nós recebemos uma oportunidade de não necessariamente apagar o que foi feito, mas nós recebemos a oportunidade de abraçar a graça de Deus para poder traçar um outro caminho. E nós falamos aqui especialmente com relação àquilo que nós fazemos de errado, daquilo que nós fazemos como pecado, daquilo que afronta a vontade de Deus. E a forma pela qual Deus escolheu que nós pudéssemos ter esse novo caminho, que não é necessariamente um resetar, mas vem como uma obra graciosa de Deus. A forma como Deus decidiu fazer isso foi por meio do arrependimento. O Senhor nos dá a chance de nós nos arrependermos dos nossos pecados. E hoje nós vamos falar um pouco a respeito disso. Nós vamos falar sobre como é necessário um verdadeiro arrependimento para os nossos novos dias. Porque teremos sim, né, o pessoal postando aí,
direto. Nós temos agora novas 366, né? Esse ano é ano bissexto. 366 oportunidades de fazer de novo, de tentar de novo. Mas no Senhor nós temos mais do que novos dias. No Senhor nós temos uma nova chance de viver em comunhão com Ele. E para isso, para que nós possamos viver esses novos dias em comunhão com Ele, é necessário então um verdadeiro arrependimento. E lendo esse texto aqui que nós acabamos de ver, nós temos aqui como continuidade daquilo que nós pregamos no culto passado, que entre os capítulos 2 e 3 aqui do Evangelho de Mateus, nós temos um espaço de mais ou menos ou quase 30 anos. É o espaço aí justamente da fase da infância do Senhor Jesus, da sua adolescência e da sua juventude. O Evangelho de Mateus, na verdade, nem Mateus, nem Marcos e nem João falam a respeito dessa fase da vida de Jesus. Lucas ainda se arrisca ali, comenta algumas coisas com relação à infância de Jesus. Mas os demais evangelistas nem entram nessa parte. Então, nós já chegamos aqui no ponto onde Jesus está para iniciar o seu ministério. O que sabemos por meio de outros textos, não esse aqui que nós lemos, mas basicamente o que nós sabemos é que Jesus viveu na cidade de Nazaré até o início do seu ministério e que ele era conhecido como carpinteiro, provavelmente por ter aprendido essa profissão com o seu pai, José. Então, é o que nós sabemos de Jesus ou sobre essa fase da sua vida. Mateus também não indica a respeito desse personagem que nós acabamos de ler, João Batista, não nos indica também quando é o tempo exato em que ele aparece agora, segundo o versículo de número 1, pregando no deserto da Judéia. Nós sabemos, por meio do texto bíblico, que João Batista tinha um parentesco próximo com Jesus. Alguns apontam que ele era primo, né? Na verdade, o texto de Lucas fala que Maria era prima da mãe de João Batista. Então, ainda que fossem primos, não eram primos de primeiro grau. Mas Lucas também, aí você poderia abrir comigo Lucas capítulo de número 3. Lucas aponta um pouco, pelo menos, do contexto histórico pelo qual Jesus estava ali, João Batista, na verdade, estava ali passando. Lucas capítulo de número 3, versículos 1 e 2. O texto diz que no 15º ano do reinado de Tibério César, quando Pôncio Pilatos era governador da Judéia, Herodes, tetrarca da Galileia, seu irmão Filipe, tetrarca da Itureia e Traconites, e Lisânias, tetrarca de Abilene, Anás e Caifás exerciam o sumo sacerdócio. Foi nesse ano que veio a palavra do Senhor a João, filho de Zacarias, no deserto. Pode voltar lá no texto de Mateus. Bom, basicamente, meus irmãos, o tempo em que João Batista aparece é um tempo de um mundo político e religioso muito conturbado. Havia muitos problemas nesse tempo, havia, na verdade, uma decadência. Os governantes eram decadentes. Esses homens que nós lemos nesse texto de Lucas eram os governantes, homens maus, perversos, homens que estavam ali vivendo a corrupção frequente. Os líderes religiosos corromperam o sacerdócio. Nós vimos lá dois sacerdotes, dois sumos sacerdotes. Isso não existia na história de Israel. Isso não foi algo determinado por Deus. Esses homens, tentando se valer ali de alguma vantagem naquele tempo, estabeleceram ali dois sacerdotes. Isso não era aceito por Deus pela sua palavra. Então é um tempo ali muito corrompido. Nós lembramos também, por aquilo que nós falamos anteriormente, que era um tempo, havia tido um tempo de silêncio, chamado de silêncio profético de Deus. Havia os textos que hoje compõem o Antigo Testamento, havia o templo que havia sido restabelecido, mas
de voz profética de Deus falar por meio dos profetas, isso tinha parado, cessado por cerca de 400 anos. Então eles mantinham ali os rituais, eles mantinham aquilo que estava estabelecido, mas Deus não estava falando por meio de profetas. Então havia todo esse tempo de silêncio, e agora Deus vem falar por meio de João Batista, nesse tempo tão complicado, nesse tempo tão difícil, nesse tempo que talvez nós possamos imaginar assim, olha, nos tempos mais difíceis, é mais difícil ainda de ouvir a voz de Deus, é mais complicado ainda de ouvir a voz do Senhor, e muitas vezes parece que é assim, mas meus irmãos, não há impeditivos para Deus. Quando Deus quer falar, Ele fala. Nos tempos mais difíceis, nos lugares mais complicados, nas situações mais inesperadas, Deus pode falar, amém? Você crê nisso? Talvez naquela casa que você diga assim, não, essa casa é cheia de confusão. Aqui parece que ninguém ouve a Deus. Deus pode falar naquele lugar. Esse ambiente de trabalho aqui é muito complicado. É cobra comendo cobra. Deus pode falar naquele lugar. Nas famílias, em todo lugar. Num tempo como esse, no nosso congresso, no nosso parlamento, onde Deus quiser falar, meus irmãos, sendo a vontade de Deus, Ele vai falar. Sendo a sua vontade, Ele vai falar. Porque a pregação da mensagem do Senhor, ela depende só da sua vontade. Onde Deus quiser falar, e no tempo em que Ele quiser falar, Ele vai falar. Não importa o ambiente que nos cerca, não importa as circunstâncias, é isso que esse versículo 1 nos mostra. O versículo 2 nos fala a respeito de qual era a mensagem que João Batista pregava. Diz o versículo, ele dizia, arrependam-se, pois o reino dos céus está próximo. A mensagem de João, meus irmãos, nem de longe era uma mensagem que nós podemos dizer assim, fosse macia aos ouvidos. Nem de longe. João muitas vezes parece ser um tanto até agressivo na sua forma de falar. A verdade é que João conclamava o povo ao arrependimento. Ali o texto nos diz, no deserto da Judéia, ele estava conclamando o povo ao arrependimento. E ele diz, por que chamava o povo ao arrependimento? Está aqui no texto, a justificativa, porque o reino dos céus está próximo, dizia João. Se o reino dos céus está próximo, nós temos a necessidade de sermos levados ao arrependimento. Arrependimento é então o grande clamor do reino de Deus. Quando o reino de Deus vai se estabelecendo, e aqui temos por reino de Deus não um lugar, mas temos um fazer de Deus. Esse é o reino de Deus. É quando Deus vai fazendo, quando Ele vai se estabelecendo, quando a sua vontade vai tomando proporções tais que vai dominando o coração e a mente dos homens. Esse é o pensamento aqui acerca de reino de Deus. O reino de Deus se aproxima, então quando o reino de Deus se aproxima, é necessário que os homens se arrependam. Assim conclama aqui João por meio da sua pregação. Foi isso que pregaram os profetas, foi isso que pregaram os apóstolos, foi isso que pregou o Senhor Jesus. Jesus também iniciou o seu ministério chamando as pessoas ao arrependimento. Tem muita gente que fica falando, não, mas Jesus é amor. De fato, Ele é amor. Mas a sua mensagem de amor inclui que os homens possam se arrepender dos seus pecados. Ainda que hoje, meus irmãos, muitos estejam anunciando um evangelho que parece que não precisa de arrependimento, isso se trata de um falso evangelho. O verdadeiro evangelho chama os pecadores ao arrependimento. A verdadeira pregação do evangelho sempre vai chamar os pecadores ao arrependimento, e era isso que João Batista estava fazendo. Era isso que ele estava fazendo naquele tempo, era isso que ele estava fazendo ali no meio do deserto. E parece estranho que ele apareça aqui, meio que do nada nesse texto. Mas João não surgiu do nada. João não caiu de paraquedas no meio da história. Olha o que diz o versículo 3.
Este é aquele que foi anunciado pelo profeta Isaías. Voz do que clama no deserto, prepare o caminho para o Senhor, façam veredas retas para Ele. João veio por meio de um preparo de Deus. Deus preparou esse tempo. João Batista, tal qual Jesus, foi anunciado pelos profetas. Não somente a sua vinda, mas como também a sua mensagem. É o que esse versículo 3 nos diz. O Senhor havia preparado um tempo para que alguém que viria para estabelecer uma abertura de caminho. João Batista é então um arauto do Senhor. É aquele que vem para abrir o caminho para o rei. Isso acontecia muito naquele tempo. Na verdade, até os dias de hoje tem algo semelhante. Quando o rei ia viajar, quando ele ia para um determinado lugar, um dos seus homens de grande confiança era enviado à frente para conhecer o ambiente, para saber onde o rei ia ficar, para detectar os perigos. No tempo de hoje, isso existe, né? Serviços de inteligência. Quando um presidente de uma nação vai viajar, esses homens vão à frente para conhecer o ambiente, para preparar, para ver se está tudo certo. João Batista vem então como um arauto do Senhor, enviado cuidadosamente por Deus para preparar todo o ambiente. A pregação de João Batista, em especial, ela vem com uma responsabilidade. Trazer de novo o coração dos homens, trazer de novo o coração do povo de Israel para a palavra de Deus. Como eu disse, aqueles homens que lideravam ali as questões religiosas estavam corrompidos. Então João vem de uma maneira não convencional. Deus não enviou um homem lá no meio da estrutura litúrgica do templo, não. Deus precisou fazer algo não convencional para romper com aquilo que estava sendo feito de uma maneira equivocada. O aparecimento de João, meus irmãos, é humilde. Veja aí comigo o versículo 4. O texto diz que as roupas de João eram feitas de pelos de camelo, e ele usava um cinto de couro na cintura. Diz também que o seu alimento era gafanhotos e mel silvestre. Então João aparece aqui de uma maneira muito humilde. E por que ele aparece de uma maneira muito humilde? Porque ele não tem interesse nenhum em chamar a atenção. Não é para ele que os homens devem olhar. Não é nele que os homens devem focar. Não é ele a quem os homens deverão adorar. As suas vestes, por exemplo, indicam isso, a sua simplicidade, a sua autonegação. Ele não quer nem que as suas vestes chamem a atenção. O ambiente onde ele está, o deserto da Judéia, também tem que ser pouco atrativo. Ele não quer que as pessoas estejam ali porque estão confortáveis. O deserto da Judéia ele é um pouco diferente daquele que a gente costuma imaginar e entender como deserto. É aquele deserto de areia, né? Igual Barreirinhas, que vocês são acostumados a viajar aí todo final de semana. É diferente do deserto da Judéia. O deserto da Judéia ele é pedregoso. A aparência dele é aquela aparência pedregosa, aquele lugar que se você cair, se rala tudo. Assim é o deserto da Judéia, na verdade até os dias de hoje. E ali habitavam poucas pessoas, e João então foi pregar naquele lugar, e as pessoas estão sendo atraídas apesar do lugar. Como é que acontece nos dias de hoje? Meio que se a igreja não tem uma estrutura mínima, pessoas rejeitam aquele ambiente. Parece que as pessoas não estão atrás da pregação, elas querem o ambiente. Querem aquela que se apresente da melhor maneira, querem aquela que é mais conhecida, que o pastor é mais famoso. Então, muitas vezes é isso que tem atraído as pessoas. João não quer nada disso. João não quer nada disso. João quer que as pessoas sejam atraídas para o Senhor. Sua comida, gafanhotos e mel silvestre. Eu não quero nada demais, eu quero o essencial.
Eu não quero privilégios. É isso que a alimentação de João está dizendo. Eu não quero privilégios. Porque não é sobre o pregador. Não é sobre as suas capacidades. Não é sobre o ambiente. É sobre Deus, a sua palavra e o seu Filho enviado para nos salvar. Então João já vem abrindo o caminho para falar sobre isso. Mesmo estando ali em um local inusitado, o deserto da Judéia, veja aí os versículos 5 e 6. O texto diz, a ele vinha gente de Jerusalém, de toda a Judéia e de toda a região ao redor do Jordão, confessando os seus pecados, eram batizados por ele no Rio Jordão. Mesmo estando naquele local ali, completamente inusitado, que era o deserto da Judéia, para você se situar, talvez quem conhece um pouquinho mais, a região que hoje é a Cisjordânia, lá no território de Israel, o deserto da Judéia fica como se fosse do meio para o sul da região da Cisjordânia. Então todos, ou muitos daquela região ali ao redor, estavam indo até João Batista, para ouvir a sua pregação. Então, meus irmãos, não tem nada atrativo, o local não é atrativo, o pregador não é atrativo, o lugar é distante, um pouco distante de Jerusalém, não tão longe que eles não pudessem chegar, mas não tão perto para que João não se sentisse também como se fosse um dos grandes homens ali do povo judeu. Então não tem nada que pudesse atrair, mas as pessoas estão indo. As pessoas estão indo porque Deus escolhe os seus meios, meus irmãos, para alcançar os corações. Isso é maravilhoso que nós saibamos. Que Deus tem os seus meios. Não deixe, meus irmãos, de crer. Não deixe de confiar. Deus tem os seus meios de alcançar os corações. Ah, pastor, meu marido ele não quer vir para a igreja de jeito nenhum. Confie, creia. Deus alcança esse coração. Pastor, são os meus filhos. São os meus pais. Confie, creia. Deus tem os seus meios de alcançar os corações. Nem a mensagem aqui foi um empecilho. Porque essa mensagem de João não era a mensagem que os judeus eram acostumados a escutar em Jerusalém. Não era a mensagem que eles eram acostumados a escutar no templo. Mas as pessoas estão indo. Estão confessando seus pecados, estão se arrependendo, estão sendo batizadas. Porque Deus quem faz, meus irmãos. Deus quem faz, e o que está sendo pregado ali é realmente a mensagem que é necessária, a mensagem que transforma a vida daquelas pessoas, levando aqueles homens e mulheres ao arrependimento e ao batismo. Deus está fazendo. Nós vivemos um tempo aí que algumas pessoas às vezes veem, não, assim, a mensagem ela não pode ser tão dura, porque as pessoas não vão ficar. A mensagem não pode ser tão dura porque as pessoas vão procurar outro lugar. A mensagem não pode ser assim, né? Tem que dar aquela aliviada, sabe, pastor? Não, meus irmãos. A nossa responsabilidade é com a palavra de Deus. Quando ela falar, olha, venham a mim, todos vocês que estão cansados, nós falaremos. Agora, quando ela disser arrependam-se, nós diremos arrependam-se. Porque nós não podemos ficar costurando a Bíblia. Nós não podemos ficar fazendo nela reparos para ela aparentar ser aquilo que não é. Nós não podemos. Vocês já olharam assim um manequim numa loja? Você olhou a roupa assim e disse, pô, essa roupa aí cai bacana, ó. Tem até o corpo assim parecido com esse manequim aí, legal. Aí você entra na loja. Aí quando você entra na loja, assim, dá aquela voltinha, aí você vai olhar a parte de trás, né, do manequim. Aí você já viram, eu não preciso, né? Mas eu já viram aqueles manequim que a roupa tá aqui, repuxada? Presa aqui?
Não posso ficar de lado, senão eu subo, aí vocês não me veem. Entende não? É assim que muitas pessoas querem fazer com a palavra de Deus. Dá uma ajeitadinha aqui, porque quem vai chegando agora aqui na igreja, olha uma coisa e diz assim, olha que interessante, eu vou ficar. Mas depois que ele entrar, quando ele estiver aqui dentro, aí eu vou mostrar para ele o que está por trás. Gente, isso nunca funcionou. Nunca funcionou. Ah, vamos trazer ele aqui para a igreja, vai ter um movimento de jovens aqui, muito bacana, um negócio assim, só alegria, show, pirotecnia, a gente vai trazer aqui um palhaço, um negócio aqui, todo mundo vai achar maravilhoso, depois eles vão tudo ficar na igreja, pastor. Não fica. Não fica. Ah, vamos fazer sorvetada, cachorrada é cachorro quente, tá? Cachorrada. Vamos fazer, vai atrair as pessoas? Não vai. Se essa for a forma de você prender as pessoas, não vai dar certo. Porque uma hora, queira ou não, as pessoas vão se deparar com o verdadeiro evangelho. E aqueles que foram atraídos pelo manequim, aqueles que foram atraídos pelo sorvete, viu? Não faz sorvete não, viu? Tô brincando. Aqueles que foram atraídos por qualquer coisa que não foi Cristo, eles não ficarão. Eles se sentirão decepcionados, porque nós apresentamos um Cristo que não é o Cristo real. Qual a verdadeira mensagem do Evangelho? As boas novas de salvação. Porque Cristo morreu em nosso lugar. Junto com isso, o Senhor nos chama a nos arrepender dos nossos pecados. Porque ao mesmo tempo que, pela obra graciosa de Cristo, nós somos salvos, esse mesmo Cristo nos chama a nos arrepender dos nossos pecados. Não tem aqui, meus irmãos, diria a vocês, uma relação de causa e efeito. Ah, é porque eu me arrependi, eu fui salvo. Ou é porque eu fui salvo que eu me arrependi. A única coisa que eu tenho certeza é que um salvo é um arrependido e um arrependido é salvo. Você entende isso? Não é porque um você é outro, não, é porque você tem que ser os dois ao mesmo tempo. É porque nós precisamos ser os dois, e é essa a mensagem de João. Então o grande trunfo de João aqui não está no ambiente, o grande trunfo de João aqui não está nas suas vestes, não está aqui na sua apresentação. O grande trunfo de João está aqui na sua mensagem. Porque Deus havia determinado assim, que ele viria preparar o caminho para o Senhor Jesus. Então João pregou o que Deus desejava, não buscando agradar os ouvintes. Antes de tudo, João vinha como quem feria aqueles corações com a espada do Espírito. João rasgava o peito dos homens, conclamando esses homens ao arrependimento. E Deus, meus irmãos, escolheu tratar as nossas vidas e mudar os nossos dias por meio do arrependimento. Porque não tem coisa que vai fazer você se sentir mais transformado do que se arrepender dos seus pecados, confessar diante de Deus. E nós precisamos experimentar isso. Nós não estamos falando aqui apenas de uma mudança de alguns hábitos. Não é, meus irmãos, como segunda não, né? Que segunda já é amanhã, terça-feira, né? Vamos nos poupar. Não é como terça-feira dizer assim, agora eu vou começar minhas caminhadas desse ano. Não, esse é fraquinho demais. O arrependimento é mais do que isso. O arrependimento é uma consciência profunda acerca daquilo em que nós temos errado e que nos leva também de uma maneira profunda a uma transformação. Por isso não tem arrependimento sem uma obra de Deus.
Como eu disse, essas coisas estão ocorrendo ali juntas. Um Deus salvando e o arrependimento ocorrendo em nossos corações. Nós temos aqui nesse texto algumas marcas de um verdadeiro arrependimento. Afinal de contas, arrependimento não é remorso. Arrependimento não é choro. Ele pode vir acompanhado do choro. Mas chorar não é se arrepender. Arrependimento não é palavras. Provavelmente vai vir acompanhado de palavras. Mas só as palavras não são arrependimento. Então, quais são as marcas de um verdadeiro arrependimento? Primeiro aí no versículo de número 7. A primeira parte do versículo diz assim: quando viu que muitos fariseus e saduceus vinham para onde ele estava batizando, disse-lhes: raça de víboras. Olha a expressão de João. Estavam chegando ali, junto com as pessoas que estavam indo, se arrependendo e se batizando, estavam chegando muitos fariseus e saduceus. Eram dois grupos religiosos daquele tempo. Os saduceus eram como se fosse a mais alta casta religiosa. Eram eles que lideravam o templo. E os fariseus, muito conhecidos de nós, eles eram justamente aqueles que estavam dominando, muitas vezes, os hábitos. Eles eram cheios de legalismo. Então, eles dominavam a questão dos hábitos do povo. Aqui nós estamos vendo João confrontando esses homens porque eles são hipócritas. Porque eles declaram ser uma coisa que na verdade eles não são. A primeira coisa que nós queremos e vamos aprender aqui sobre o verdadeiro arrependimento é que ele nos faz vencer a hipocrisia. O falso arrependimento, ele nos faz viver uma vida hipócrita. Eu posso até declarar ter me arrependido, eu posso me comportar como alguém que se arrependeu, mas no meu íntimo não há mudança. E muitas vezes esse íntimo ele aflora, em algum momento eu acabo vivendo daquela forma novamente, por conta da hipocrisia. Mas o verdadeiro arrependimento, meus irmãos, nos faz vencer essa hipocrisia. E muitas vezes nós estamos vivendo uma vida que quer aparentar santidade, mas o nosso ser está corrompido. Os nossos pensamentos, as nossas intenções e as nossas ações estão corrompidas. Por quê? Porque nós estamos vivendo uma hipocrisia, às vezes tentando enganar até a nós mesmos. Muitos querem enganar os outros com um falso arrependimento. Alguns querem tentar até enganar a si mesmos com falso arrependimento. Não, mas eu estou bem, eu vou continuar, mas não parou. Traiu a esposa, foi infiel, aí volta e diz: não, meu amor, eu vou corrigir, vai ficar tudo bem, mas continua as mesmas práticas. As mesmas práticas. Desonra os pais, desobedece, não é fiel a eles, não os obedece, mas quando é confrontado diz: papai e mamãe, eu vou mudar, eu me arrependo, mas continua, basta os pais virarem as costas, está lá novamente. A criança, o jovem, o adolescente, fazendo as mesmas coisas. É dessa hipocrisia que João está aqui falando, chamando aqueles homens de raça de víboras. João certamente estava se referindo aqui às cobras, ou algumas espécies de cobras chamadas víboras, que ele via no deserto, e que essas cobras, quando eram atacadas, confrontadas, alguns estímulos, às vezes até o próprio sol, muitas delas tinham hábitos noturnos, e quando vinha o sol, quando vinha a luz, elas se escondiam. Aparentavam muita força, saíam para caçar, para se alimentar, às vezes por algum motivo que o homem acabasse encostando ali, atacava até os homens,
Mas quando vinha realmente algum confronto, elas corriam e se escondiam entre as rochas. Assim é o hipócrita. Ele tenta aparentar uma força, mas quando a luz de verdade vem, a única saída dele é correr. Ele não tem verdade. E o falso arrependimento, ele faz com que a gente acabe vivendo, sabe, uma vida hipócrita. Não, eu sou cristão, eu amo o Senhor, eu vou para a igreja até. Mas quantas coisas acaba vivendo por trás? Algumas que só nós sabemos. E que porque os outros não sabem, a gente continua vivendo. O verdadeiro arrependimento nos fará vencer a nossa hipocrisia. Aquilo que nós temos feito para tentar enganar os outros. Lá em Gálatas capítulo 5, o apóstolo Paulo diz nos versículos 14 e 15, ele diz: toda a lei se resume num só mandamento: ame o seu próximo como a si mesmo. Mas se vocês se mordem e se devoram uns aos outros, cuidado para não se destruírem mutuamente. O apóstolo Paulo chama a atenção daquela igreja, porque a hipocrisia estava dentro da igreja. Nós somos suscetíveis. Nós, meus irmãos, podemos estar ceando e não nos arrependendo. Olha como é temeroso isso. A gente pode estar ceando e não se arrependendo de verdade. E você conhece lá o texto de 1 Coríntios, né? Paulo alerta para os riscos que existem daqueles homens e mulheres ali de uma igreja que poderiam estar participando da ceia como se servissem a Deus, mas os seus corações estavam cheios de hipocrisia. Como nós temos que tomar cuidado com isso? Outra coisa que nós podemos pensar aqui a respeito do verdadeiro arrependimento é que ele nos faz perceber o perigo real que é o inferno. Ainda aí no versículo 7, ele continua, depois de chamá-los de raças de víboras, ele diz: quem lhes deu a ideia de fugir da ira que se aproxima? Em outras palavras, João estava dizendo assim: quem diz para vocês que vocês vão escapar da ira de Deus? E aqui, quando ele se refere à ira de Deus, ele está fazendo uma referência clara ao inferno. Vocês acham que só porque vocês estão na igreja, vocês acham que só porque vocês estão na casa de Deus, um culto de ano novo, vocês estão salvos do inferno? É isso aqui que João está falando. Vocês acham que só porque vocês estão lá em Jerusalém, vocês vão no templo, vocês estão achando que vocês estão escapando da ira de Deus? Se vocês não se arrependerem, vocês vão para o inferno. E o verdadeiro arrependimento, meus irmãos, nos faz perceber o quanto é real o inferno. Porque quem se arrepende de verdade teme a Deus e acredita em muito que existe o inferno, que é um lugar no qual ficarão distantes de Deus aqueles que quiseram viver realmente a vida inteira distante de Deus. O verdadeiro arrependimento, meus irmãos, nos faz colocar a nossa vida agora, igual nós fazemos com os nossos planos, sabe, na virada de ano. Deixa eu colocar aqui no papel: eu tenho que pagar isso aqui, isso aqui eu tenho que comprar esse ano, eu tenho que acabar com essa dívida, eu tenho que começar a academia, isso aqui eu tenho que mudar, estou pensando aqui em comprar uma casa nova, tenho que ajeitar aqui o quartinho dos meninos. O verdadeiro arrependimento nos faz pensar aqui com seriedade e começar a dizer assim: eu tenho que mudar isso aqui, porque isso aqui está me levando para o inferno. O arrependimento de verdade nos coloca diante de Deus para dizer assim: Senhor, nos perdoe. Perdoa aquilo que eu tenho feito, Senhor, contrário à tua vontade. Porque, meus irmãos, quão cruel é você pensar que alguém pode ter vivido uma vida inteira como se tudo estivesse muito bem e no fim das contas descobrir que passará a eternidade
distante de Deus. Você já parou para pensar nisso? Que nesse momento, que daqui até amanhã, que amanhã é o dia inteiro, que nas próximas semanas, os próximos finais de semana, os próximos shows, os próximos momentos de confraternização, muitas pessoas estarão se divertindo alegremente, dizendo até assim alguns: eu nem bebo, ou eu só bebo socialmente, e bebendo ou não bebendo. E como eu disse outro dia, talvez estando só em casa, sentado assistindo algumas séries. Não, eu só fico em casa, eu não faço mal para ninguém, né? Só fico assistindo série aqui. E de repente essas pessoas descobrirem que estão indo para o inferno porque não se arrependeram dos seus pecados. E descobrir que foram para a igreja uma vida inteira e não se arrependeram dos seus pecados e terminaram a sua caminhada no inferno. E o quanto nós precisamos pensar sobre isso. Talvez você esteja dizendo: pastor, hoje não é um bom momento para a gente pensar sobre isso. E eu digo a você, hoje é o melhor momento para a gente pensar sobre isso. Hoje é o melhor momento, porque se muitos estão aqui com esse sentimento de resetar as coisas, eu estou dando para você os melhores argumentos para você realmente começar a mudar algumas coisas, a começar a se arrepender dos seus pecados. Outra coisa que o verdadeiro arrependimento nos faz, ele não é enganoso. Veja o versículo 8. Deem fruto, João diz, deem fruto que mostre o arrependimento. E depois ele diz lá no versículo 10, o machado já está posto à raiz das árvores, e toda árvore que der bons frutos, que não der bom fruto, será cortada e lançada ao fogo. O verdadeiro arrependimento, meus irmãos, ele não é enganoso, porque ele nos chama a uma mudança radical. O verdadeiro arrependimento, ele não fica dizendo assim: olha, Sofia, você só vai mudar um pouquinho, tá? Você não precisa mudar tudo. Isso aqui você pode fazer, que melhorou, isso aqui você não precisa, não. Não, meus irmãos, o verdadeiro arrependimento, ele nos chama na real e diz assim: João, você precisa mudar isso aqui, porque seu caminho está errado. O verdadeiro arrependimento, ele não fica assim, sabe, aliviando a gente, dizendo assim: ah, mas eu não queria te falar isso não, que você ia se machucar. Eu estava vendo que você estava errado, assim, mas, sabe, eu achei que você ia ficar triste comigo. Quem faz isso somos nós. Nós. Que a gente é todo errado. Deus não faz isso não. Sabe por quê? Porque, gente, para Deus muito mais vale um pecador arrependido, chorando, rios de lágrimas, dias sendo constrangido, tendo o coração contrito e levado no fim das contas ao arrependimento, do que aquele que sai daqui sorrindo, dizendo assim: ah, minha vida é maravilhosa, está tudo bem, não estou nem percebendo nada. Ah, meus irmãos, como a gente precisa conhecer o Deus que a gente serve. Ele está muito mais interessado que nós sejamos levados a arrependimento. Ele não tem um pingo de vontade de nos enganar. O verdadeiro arrependimento, então, ele não é enganoso. João diz: deem frutos que mostrem o arrependimento. Tem uma coisa que a gente precisa aprender, observar. Porque a palavra de Deus aqui é bem clara: o arrependimento, ele exige frutos. E o exemplo logo em seguida, no versículo 10, nos mostra exatamente isso. O fruto, ou a árvore, na verdade, que não produz fruto, ela está sentenciada à morte.
Não produz mais, corte. Tem que morrer. Então João disse, o machado já está posto à raiz das árvores, e toda árvore que não der bom fruto será cortada e lançada ao fogo. Eu até disse que me arrependi, mas eu não demonstrei esse arrependimento. É a árvore que não der fruto, será cortada e lançada ao fogo. É igual, e tem o mesmo destino daquele que nem falou nada. É igual. Mas aquele cara, ele estava ali todo dia numa vida devassa. Ele não queria realmente saber do Senhor. Ele foi para o inferno. Mas eu não me conformo com a ideia de que alguém estava na igreja todo dia e foi para o inferno. Se não se arrependeu, foi. E essa é a verdade. E o verdadeiro arrependimento, meus irmãos, não é enganoso. O Senhor não tem nenhuma vontade de nos enganar. O verdadeiro arrependimento, ele não coloca a sua confiança na religião. Versículo 9. Não pensem que vocês podem dizer a si mesmos, Abraão é nosso pai, pois eu lhes digo que destas pedras Deus pode fazer surgir os filhos de Abraão. A maioria dos judeus naquele tempo pensava assim, só porque eu sou judeu eu já sou salvo. A religião de verdade é o judaísmo. Nós temos o Deus verdadeiro, então todo judeu é salvo. João fala assim, como é que vocês podem se considerar salvos só porque vocês têm o sangue de Abraão? Só porque vocês são judeus? Será que a gente tem isso hoje? Muito. Se considera salvo porque está na igreja? Criticam muito os crentes, nós, né? Porque às vezes a gente está falando do cara que está fora da igreja. Mas a gente tem que parar para pensar também. Será que porque a gente está dentro e participa dos cultos e carrega a Bíblia, está tudo bem? Nós temos que nos confrontar. Eu até entendo que quem está longe de Deus não tem muito o que falar, não. Mas nós não nos confrontarmos não pode. Precisamos pensar. Pais que estão aqui, seus filhos não serão salvos só porque você é crente. Porque você tem 300 anos de igreja. Não. Ensine os seus filhos, pregue a palavra a eles, porque eles precisam se arrepender dos seus pecados. Caso contrário, não serão salvos. Nós precisamos entender isso. O verdadeiro arrependimento, ele não fica colocando a sua confiança na religião. Ele não se confia no fato de que, eu sou pastor, então... Sabe, uma das piores coisas que pode acontecer, meus irmãos, é quando a gente chega no nível que a gente já acha que não tem mais o que se arrepender. A gente precisa tomar cuidado com isso. Por fim, meus irmãos, uma vida de arrependimento é uma vida que João vivia. João é para nós aqui um exemplo. Ele exaltava o Senhor com a sua vida. Veja o versículo 11, ele diz, eu os batizo com água. Essa era uma das funções que ele tinha, batizar aquelas pessoas. Eu os batizo com água para arrependimento. Mas depois de mim vem alguém mais poderoso do que eu, tanto que não sou digno nem de lavar as suas sandálias. Ele os batizará com o Espírito Santo e com fogo. O verdadeiro arrependimento, meus irmãos, nos faz, tal qual João, reconhecer a nossa limitação diante do Senhor, que é superior e infinitamente superior a nós. Uma vida de verdadeiro e constante arrependimento, ele faz com que nós estejamos caminhando, tendo a consciência, olha, eu não sou bom. Eu tenho coisas a mudar. Eu tenho coisas que precisam ser transformadas. Tem coisas em mim que não são boas. Gente, uma vida de constante arrependimento vai fazer sim com que a gente continue caminhando com Cristo, mas ela vai fazer também com que a gente continue chegando todos os dias diante dele, dizendo, Senhor, eu nem devia estar fazendo o que eu faço. Eu não devia ser o que eu sou.
Eu não devia ter sido chamado, mas é pela tua graça, é pela tua misericórdia. E por isso eu estou aqui diante do Senhor, me arrependendo novamente. Ou de mais esse pecado. Uma vida de constante arrependimento faz isso conosco. Uma vida de verdadeiro arrependimento nos faz reconhecer por fim o perigo que é retardar as decisões de arrependimento. Veja o versículo 12. Esse versículo, talvez ele seja difícil de compreender, mas eu quero ajudar você a compreender isso. Ele diz: ele traz a pá em sua mão e limpará sua eira, juntando seu trigo no celeiro, mas queimará a palha com fogo que nunca se apaga. A referência de João aqui é o Senhor Jesus Cristo, que está vindo. E ele vai, em resumo aqui, queimar as palhas. Uma coisa que nós sabemos, se conhecemos um pouquinho da Bíblia, é que a palavra nos mostra que a igreja visível, né, aqueles que se declaram como igreja do Senhor, há entre nós trigo e joio, há entre nós ovelhas e bodes, há entre nós salvos e não salvos, sempre. E a palavra então também nos aponta que o Senhor virá e a seu tempo separará tudo isso. Joio e trigo, ovelhas e bodes, salvos e não salvos, o Senhor separará para todo sempre isso. E quando será esse dia, meus irmãos? Nós não sabemos esse dia. E o que nos resta então é o hoje. Nós não temos um outro dia para nos arrepender que não seja o hoje. Você está aqui nessa noite e talvez enquanto eu prego aqui, você está lembrando: eu tenho pecado nisso, eu tenho pecado naquilo, eu estou lembrando dos meus pecados aqui. Então eu quero dizer para você, o dia que nós temos para nos arrepender é só hoje, porque o amanhã não nos pertence. Amanhã nós não temos, não está no nosso domínio. Talvez você está aqui afastado. Você só tem hoje, porque nós não temos o domínio sobre o amanhã. Nós não sabemos se o Senhor voltará ou se nós iremos. Não sabemos. Nós só temos o hoje para nos arrepender. E o verdadeiro arrependimento nos faz ter consciência da urgência de se arrepender sempre. É não virar um dia sequer sem se colocar diante do Senhor, se arrependendo. E meus irmãos, é muito interessante esse negócio do ano novo. Mas no que diz respeito a essa questão, que é a mais importante de todas, nós não deveríamos esperar um ano virar para tomar uma decisão de se arrepender. Nós não deveríamos esperar um reset na nossa vida para que as coisas pudessem agora estar alinhadas. Não, a decisão de se arrepender é o que poderá transformar toda a sua vida. Essa vida desregrada, distante de Deus, é a decisão do arrependimento, de você se arrepender dos seus pecados, que mudará a sua vida hoje. Porque assim é a graça de Deus sobre nós. Então, meus irmãos, e aqui vale para mim e para você. Aproveitemos o hoje, que possamos nos arrepender dos nossos pecados e que possamos assim desfrutar da graça salvadora do nosso Senhor. Amém? Fique de pé no seu lugar, vamos orar em nome de Jesus.